Olá pessoal, dando sequência então ao nosso curso básico de Web Design, vamos falar então sobre o nosso footer menu, tá? E sobre links de navegação, mais precisamente sobre links profundos. Então pessoal, lá no nosso PHP Designer 8, nós vamos ver então o seguinte, que lá no footer menu, indo lá naquela nossa div footer, eu não vou falar muito sobre ele porque ele é exatamente igual ao nosso menu do topo, o top menu, tá? Onde aqui foi criado o que? Ele foi criado uma URL, ou seja, uma lista não ordenada, tá? Onde eu criei dois itens de lista, um de política de privacidade e um outro item de lista, anuncie conosco, tá? O que ele mudou em relação ao top menu? Simplesmente mudou o que? Que eu fiz o seguinte, para o menu do rodapé, eu dei um float right, ou seja, para ele navegar para a direita, tá? E tirei o background color quando passava o mouse sobre ele. Tá? Então, quando eu passar o mouse em cima, não mostra mais aquele amarelo que mostrava no top menu. Ó. Vejam que quando eu passo o mouse sobre o top menu lá, cada item da lista, tá? Fica com um amarelo mais vibrante. No footer menu eu não fiz isso. A única diferença do top menu para o footer menu, além do conteúdo, né, é que um está para a esquerda, por padrão, por default, e o outro está para a direita, porque eu fiz o que? Eu fiz um float right, tá? O principal agora, pessoal, né, aqui nessa parte é o seguinte, nós vamos fazer com que os nossos links, eles naveguem pelo site, o que não está acontecendo até agora. Quando eu clico, ele não aparece nada e mostra um hashtag lá em cima aqui, ó, tá? Por quê? Porque é o do meu código. Então, vindo aqui para o nosso link, ó, nós vamos ver que o href está como um hashtag, ou seja, para lugar nenhum, tá? Então, nós vamos ver duas formas hoje de fazer links de navegação. Uma parte que não é muito viável por causa do Google, ou seja, por causa dos mecanismos de busca, tá? E outros são os links profundos, ou seja, são aquelas formas que vão auxiliar as ferramentas de busca a localizarem o seu site, tá? Então são os links profundos. Os links profundos são a parte principal dessa aula, tá? Então vamos lá. Então, primeiramente, nós vamos fazer o seguinte. Eu criei aqui, ó, três páginas: CSS1, CSS2 e CSS3, tá? Então, se nós abrirmos aqui o CSS1 sozinho, tá esse texto aqui, tá? Esse texto do CSS1, esse texto é do CSS2 e esse texto é do CSS3, tá? Então, nós vamos chegar exatamente aqui depois, tá? Então, vamos lidar primeiro com o CS1 para que ele apareça em nossa página aqui. A ideia é que ele apareça dentro desse container aqui branco, dessa div branco aqui, tá? Então, vamos lá então, para o nosso PHP Designer 8, tá? A nossa página que nós já estávamos mexendo com ela. Então, na div Center Call, nós vamos criar o seguinte, nós vamos criar um iframe, já sugeriu ali, tá? Não vou colocar nenhum conteúdo nele. Um atributo dele eu vou colocar como name. O atributo name eu vou colocar como main, tá? Principal. Pode ser qualquer outro nome que vai funcionar do mesmo jeito. Se eu salvar e mandar atualizar a página lá, ele vai aparecer aqui com uma borda, tá? Como que eu tiro essa borda? Até o CSS
até o HTML4, 4.1, tinha um atributo para o iframe que era border frame, tá? Não existe mais no HTML5. No HTML5 nós vamos usar o seguinte, seamless, tá? E dentro do atributo seamless também. Ele é um booleano, é sim ou não. Ou seja, esse atributo aqui faz com que esse iframe se incorpore à sua página, ou seja, não apareça que tenha um iframe ali, tá? Então, eu atualizei, ele está aqui, vocês viram que tinha uma borda, então ele tirou a borda e tirou tudo dele, tá? Então, esse atributo seamless aqui, que em inglês ele quer dizer sem costura, tá? Ele quer dizer o seguinte, que está incorporado lá, ele existe, mas não aparece, tá? E então é essa a nossa ideia. No HTML4, ele aparecia como borda e com o scroll, que era aquela barra vertical lá. Pode aparecer nesse? Pode, mas a ideia é não aparecer. Tá ok? No HTML5, então, nós vamos usar esse atributo seamless, tá? Só que nós temos que ficar atento que ele não está ainda apto para todos os navegadores, tá? Então, Google Chrome já está funcionando. Qualquer dúvida, tem que consultar o W3 para verificar quais navegadores estão aptos, tá? Google Chrome, que é o que nós estamos usando, nós já vimos que funciona. Ok? Então vamos lá. Então nós sabemos que nós temos um iframe. Qual que é a nossa ideia? Lembram-se dessa página CSS1? O CSS1 aqui, a gente quer que esse conteúdo dessa página apareça dentro desse iframe aqui, tá? Então, onde que está o nosso link do CSS1? Então, nós vamos colocar aqui, ó, CSS1, href aqui, nós vamos simplesmente colocar a página que está dentro da mesma pasta, css1.htm. Só fazendo isso vai funcionar? Óbvio que não. Por quê? Porque eu preciso de um alvo para esse link. Lembra-se do target? Então, target quem? Qual o nome lá? Main, certo? Então, main, principal. Vamos salvar aqui, ver como que ficou. Voltando para nossa página. CSS nível 1. Então, ele já está aparecendo aqui. O conteúdo da minha página está aparecendo aqui. Então, aquele texto do CSS1 está dentro de um iframe dentro dessa página aqui. Ok? Sem a borda por causa do seamless. Está aparecendo aqui o scroll lock aqui, ó. O scroll. Por quê? Está aparecendo aqui em scrolling. Por quê? Porque está dentro de uma div. Não vamos mexer com isso, tem como tirar, não é o nosso objetivo agora. O nosso objetivo é só mostrar como criar link para dentro de um frame na própria página. Ok? Então vamos lá no PHP Design e vamos fazer o seguinte. No CSS, que nós estamos usando no próprio documento, tá? Vamos criar aqui então, para o iframe, eu quero o quê? Eu quero que ele ocupe toda a largura. Quero que ele ocupe a largura total da página. Então, vou colocar 100% da página ali, no caso do div, da div onde ele está inserido, certo? Então, tá aqui. Atualizando CSS nível 1. Então, ele está aparecendo em tudo aqui. Tá numa altura mínima aqui, ó. Tá? Vamos fazer o seguinte, nós sabemos que ele está dentro de qual div ali, ó. Nós sabemos que ele está dentro da div center call, certo? Da coluna central, tá? E se nós voltarmos lá para o nosso CSS, o center call tá como? Tá como
uma altura mínima. Tem altura mínima ali? Não tem, mas o do conteúdo tem uma altura mínima de 680. Vamos colocar o mesmo valor? Então vamos voltar lá para o iframe e vamos colocar a altura mínima de 680, certo? O que vai acontecer? Atualizando CSS, então já está aparecendo a nossa página CSS nível 1 dentro desse iframe, tá? Aquele seamless, lembrando, o seamless aqui, seamless do HTML5, que funciona somente em alguns navegadores, o Chrome está funcionando. Dúvida de qual deles, volta a repetir, tem que consultar o W3 lá, tá? Dito em outras aulas. Então vamos ver aqui, tá? O seamless está aqui, ó, o atributo seamless, tá? Certo? Seamless. Tá? Isso então está válido para quem? Está válido somente para o CSS1, que é esse conteúdo, que é uma página que eu já criei, tá? Só para a gente mostrar como que vai ser apresentada dentro do nosso iframe, tá? Só a página, só ela é essa página aqui, sem CSS, sem nada, ó. Tá solta aqui. Então, se nós olharmos aqui o código, nós não estamos vendo o CSS dela, em nada. Então, ela só está sendo apresentado dentro da página. O CSS2, a mesma coisa. O CSS2, a mesma coisa. Nós estamos vendo aqui, ó, CSS nível 2, o mesmo texto aqui, tá? Eu coloquei um texto só para exemplificar. O conteúdo não nos interessa, tá? É mais para a gente ver a forma que é feita para que o conteúdo seja apresentado dentro de um iframe, ok? Então, vamos fazer a mesma coisa para o CSS nível 2. Então, eu já tenho a página, coloco ali no href, que é o atributo da lista, css2.htm, tá? E preciso do target, certo? O target vai ser o main. Quem que é o main mesmo? É o meu iframe principal, certo? Então, este conteúdo aqui, eu quero que apareça aqui, quando eu clicar em CSS nível 2, certo? Então, eu vou atualizar a página, CSS nível 2, já apareceu CSS nível 2. Lembrando das aulas passadas, sidebar 1, onde eu vou colocar links se eu quiser inserir aqui, tá? E sidebar 2 a mesma coisa. Normalmente a gente usa para banner, para propaganda, coisas do tipo aqui. Posso tirar? Posso tirar. Posso tirar os dois, inclusive, tá? Caso eu queira usar somente o menu primário aqui, certo? Agora vamos para o CSS3, só que vai ser de uma forma diferente. O CSS3 vai ser diferente. Notem que eu já tenho aqui uma página CSS nível 3. Olhem como ela está aparecendo aqui, ó. Tá? Então, eu vou colocar somente o link css3.htm, certo? Não estou colocando o alvo aqui. Por quê? Porque eu não quero que ele apareça dentro do iframe, certo? Vou salvar aqui. Vamos lá então para a nossa página da aula 10. Tá? Nossa página da aula 10. A nossa página da aula 10, a gente tem aqui então o nível 1. Se eu clicar, mostrou o nível 1. Tá? Nós sabemos que ele não está aparecendo para a gente. É um atributo do seamless lá. Não está aparecendo que é um iframe. Então, a olho nu, nós não sabemos que tem um iframe. Certo? Com o tempo, vocês vão saber que é um iframe, que eu vou mostrar já já. O CS2, o CSS nível 2 é a mesma coisa. Tá? E o CSS nível 3
Está exatamente igual aos outros. Só que você não sabe se tem um iframe ou não. Todos perceberam essa mudança? Vamos lá. Nível 1 é essa página. Certo? O CSS nível 3, eu vou voltar aqui. O CSS nível 1 está aqui. Certo? O CSS nível 2 está aqui. O nível 3 está aqui. A olho nu, a gente não sabe o que mudou de um para o outro. É aí que entra o link profundo. Notem o seguinte, olhando aqui no corpo do texto, nós não sabemos se tem um iframe ou não, tá? Mas se nós olharmos na barra de endereço, nós vamos ver ali, ó, aula 10 barra css3.htm. Ou seja, é uma página específica para o CSS nível 3. Ou seja, o Google vai achar essa página com mais facilidade do que essa daqui. Notem aqui, ó, o CSS nível 2 tem o mesmo endereço. Esse hashtag aqui é porque ele está herdando das outras páginas lá. Tá? Mas ele vai funcionar do mesmo jeito. O CSS nível 1, eu cliquei no CSS nível 1, está todo o conteúdo aqui do CSS nível 1. Mas notem que na barra de endereços lá, não tem nenhuma coisa dizendo que eu estou na página CSS nível 1. A mesma coisa vale para o CSS nível 2. Mudou aqui, mas não mudou nada lá. Olhem, notem que não mudou nada. Se eu for passar essa página como um link para alguém, ele vai cair na página principal, que no caso aqui é a página 10a.htm. Tá? Então, vai cair na página home, na página principal. Que página principal que é essa? Que não tem. Não tem essa página principal. Não tem. Certo? Então, para eu passar o CSS ao nível 1 ou o CSS nível 2, fica difícil, porque eu vou passar sempre da home page. Tá? Aproveitando, se eu quiser definir uma home page, eu vou vir aqui, ó, no iframe, eu vou ser um less, eu vou colocar aqui antes dele, posso colocar aqui um src igual, vou colocar aqui css1, por exemplo, htm. Então a minha página principal vai ser sempre essa aqui. Tá? Atualizar. Eu clicar aqui em home, vai ficar o CSS nível 1. Certo? Então, sempre que eu entrar nessa página, a minha página inicial é qual? CSS nível 1. Certo? Nível 2 e o nível 3 muda. Notem aqui que aqui mudou. Então, isso é um link profundo. Esse é o chamado link profundo, ou seja, ele vai para vários níveis. Certo? Se vocês notarem aqui, no CSS1, no CSS2, não muda esse endereço. Então, se eu quiser passar o link do CSS nível 2 para alguém e copiar esse endereço, não vai funcionar, porque ele vai cair sempre na home page, que é o CSS nível 1. Que nós fizemos ali, tá? Então, pessoal, o que é interessante para essa aula é sabermos que sempre que possível nós vamos usar links profundos, ok? Por quê? Porque o nosso link vai aparecer tanto nas ferramentas de busca, como o Google, quanto vai facilitar para alguém compartilhar uma página, tá? Porque nesse tipo que está aqui, no nível 1, e no nível 2, que não são links profundos, vai cair sempre na mesma página. Aí você vai ter que indicar, ó, entra nessa página e procure por tal link, que é muito mais complicado do que você passar o link para o próprio endereço. Daí o termo link profundo, ou seja, ele vai até o ponto onde está o conteúdo para a página. Ok, pessoal? Então,
Até a próxima aula.